Hoje, a China está tentando conquistar o mercado automotivo dos países ocidentais e inovando de maneiras que podem transformar todo o mercado no futuro. Imagine se chegasse ao mercado um motor que não fosse apenas potente, mas também tão econômico que tirasse o sono, até mesmo das maiores montadoras de veículos elétricos. Isso não é um sonho distante, nem um protótipo abandonado. Em um laboratório, essa tecnologia está prestes a chegar às ruas, começando pela China. Enquanto as empresas ocidentais ainda lutam para reduzir custos e aprimorar as baterias, este novo motor se apresenta silenciosamente como uma solução para mudar o jogo. A questão é, será que ele é realmente potente o suficiente para desestabilizar as estratégias da Tesla, de BYD ou de outras grandes empresas do setor? Os veículos elétricos serão a solução definitiva para todos os problemas, ou essa nova tecnologia mudará completamente o cenário? No vídeo de hoje, vamos entender a verdadeira história desse motor. Que tipo de tecnologia a China está usando e como ela está surpreendendo a indústria automobilística. Assista ao vídeo até o final. Antes de prosseguir, inscreva-se no canal para ser o primeiro a ver vídeos como este. Se você assistir a qualquer grande salão do automóvel do mundo hoje, uma coisa fica clara. A verdadeira história dos veículos elétricos não se resume à tecnologia. Trata-se de estratégia. E a China já era líder nesse mercado há muito tempo. Ela não entrou no mercado apenas fabricando veículos elétricos. Ela criou todo o setor para si. Hoje, outros países lutam para manter sua presença, enquanto a China já está vários passos à frente. Mas tudo isso não aconteceu de repente. Há cerca de 20 a 25 anos, as principais cidades da China estavam envoltas em smog, e a qualidade do ar havia se tornado um grande problema em cidades como Pequim e Xangai. Além disso, as pesadas importações de petróleo pressionavam a economia do país. Naquela época, a China percebeu que para garantir seu futuro, seu sistema energético precisaria mudar. Foi aí que a mobilidade elétrica passou a ser vista como um plano de longo prazo. Inicialmente, ninguém acreditava que os carros elétricos se popularizariam. As baterias eram caras, a autonomia era limitada, e as instalações de carregamento eram praticamente inexistentes. Mas o governo assumiu o risco. Em 2001, no âmbito do programa 863, começaram os investimentos maciços nos setores de tecnologias limpas e de alta tecnologia. Posteriormente, foi introduzida a política de veículos de nova energia INEV, promovendo veículos elétricos a bateria, híbridos plug-ins e movidos a células de combustível. As pessoas receberam subsídios, as empresas receberam isenção fiscal e, gradualmente, o ambiente de mercado começou a mudar. O passo mais interessante foi que a China passou a priorizar o transporte público em detrimento dos carros para a população em geral. Shenzhen é um excelente exemplo disso. Essa cidade estabeleceu a meta de converter toda a sua frota de ônibus para veículos elétricos. E em 2017, já havia convertido quase 16 mil ônibus para eletricidade. Não se tratava apenas da transformação de uma cidade. Era uma mensagem de que a eletrificação em larga escala era possível. Reduziu a poluição e deu confiança a outras cidades. Na sequência, em 2017, foi implementado o sistema de crédito duplo. De acordo com essa regra, as montadoras eram obrigadas a produzir um certo número de veículos elétricos. Caso não atingissem a meta, tinham que comprar créditos de outras empresas.
Isso deixou as empresas com duas opções: ou fabricar veículos elétricos ou sofrer prejuízos. E o resultado foi um rápido crescimento de marcas locais, aumento da produção e redução de custos. Durante esse período, a China construiu outra forte barreira: a infraestrutura de recarga. Hoje existem milhões de estações de carregamento em todo o país. Nas grandes cidades, encontrar um ponto de carregamento é tão fácil quanto encontrar um posto de gasolina. Isso reduziu significativamente o medo das pessoas em relação à autonomia dos veículos. Só quando você tem certeza de que encontrará uma fonte de energia durante o trajeto é que se sente confortável em comprar um veículo elétrico. A China primeiro construiu essa confiança e depois vendeu os veículos. Agora vem a verdadeira potência: a bateria. A essência de um veículo elétrico é a sua bateria, e a China tem uma posição de destaque nesse setor. Empresas como a CERN, a TL e a BYD não apenas atendem às necessidades do mercado interno, mas também fornecem baterias para a Europa e os Estados Unidos. Ao controlar a fabricação de baterias e a cadeia de suprimentos, sua influência se torna automaticamente mais forte em todo o setor. É por isso que a estratégia da China não se limita à fabricação de automóveis. Ela estabeleceu controle sobre toda a cadeia, desde as matérias-primas até o veículo final. Hoje, a participação dos veículos elétricos nas vendas de carros novos na China frequentemente atinge cerca de 40%. Até alguns anos atrás, esse número parecia uma fantasia. Mas políticas específicas, subsídios e investimentos maciços tornaram isso realidade. Agora, as empresas chinesas não estão mais limitadas ao seu próprio país. Estão se expandindo rapidamente para outros mercados na Europa, América Latina e Ásia, e em muitos lugares desafiando diretamente as marcas tradicionais. Veja a poderosa tecnologia de motores da China. Imagine um motor de carro elétrico tão potente e acessível que pudesse revolucionar toda a indústria de veículos elétricos. Antes de nos aprofundarmos nisso, vamos entender um pouco sobre a BYD. Essa empresa está transformando o mercado na China. A BYD não é uma montadora comum. Ela não apenas fabrica veículos, mas também produz baterias, motores, sistemas de controle e muitos outros componentes essenciais. Essa é a sua maior força. Quando uma empresa controla tudo da bateria ao carro final, os custos são automaticamente reduzidos. E quando os custos são baixos, fica mais fácil manter o carro acessível. Agora surge a pergunta: como BYD consegue lançar veículos elétricos tão acessíveis? A primeira resposta é a integração vertical. Muitas empresas terceirizam a produção de baterias e motores, e a montagem ocorre em um local diferente. No entanto, a famosa bateria Blade da BYD é fabricada internamente. Ela é baseada na tecnologia LFP e fosfato de ferro-lídio, e não requer materiais caros como o cobalto, mantendo os custos baixos. Também é considerada mais segura, pois é menos propensa a incêndios. Outro fator importante é a escalabilidade. A BYD produz milhões de veículos. Quando a produção aumenta, o custo por unidade diminui. É por isso que a empresa lança veículos elétricos no segmento de baixo custo, sem comprometer os recursos. Agora vamos falar sobre o potente motor que revolucionou o mercado. A BYD utiliza um motor síncrono de ímã permanente PMSM
em seus veículos. Este motor oferece alta potência e torque em um tamanho compacto. Uma das vantagens de um motor elétrico é a entrega imediata de torque máximo. Enquanto os motores a gasolina ou diesel demoram a gerar potência num veículo elétrico, toda a potência é transmitida às rodas assim que o acelerador é pressionado. É por isso que muitos modelos da BYD aceleram de 0 a 100 km por hora em apenas alguns segundos mais rápido do que muitos veículos a gasolina. Tomemos como exemplo o BYD Seal. Sua variante com motor duplo oferece potência suficiente para desempenho semelhante ao de um sedã esportivo. Equilibra aceleração rápida, dirigibilidade estável e grande autonomia. O BYD Atto 3, por sua vez, é um SUV confortável para uma família sem deixar a desejar em potência. É uma ótima opção tanto para uso urbano quanto rodoviário. No segmento de carros econômicos, o BYD Seagull é um veículo pequeno, mas impressionante. O preço é baixo, mas o motor não é tão fraco, a ponto de ser um problema no uso diário. A questão agora é: esses motores podem realmente ser mais potentes do que os motores a gasolina? A resposta é simples, sim, em muitos casos. Os motores a gasolina têm o inconveniente das mudanças de marcha, da rotação por minuto e das curvas de potência. No entanto, nossos motores elétricos fornecem energia de forma direta e instantânea. Com menos peças móveis, a perda de energia também é reduzida. É por isso que mesmo um motor pequeno pode oferecer desempenho comparável ou até superior ao de um motor a gasolina maior. A BYD dedicou atenção especial a outro aspecto: os sistemas de controle eletrônico. Os sistemas de inversor gerenciamento de energia são ajustados com precisão para utilizar todo o potencial do motor no momento certo. Além disso, tecnologias como a plataforma eletrônica 3 da empresa integram de forma otimizada a bateria, o motor e o chassi. Isso reduz o peso, melhora o equilíbrio e aumenta a eficiência. Comparando os três modelos de forma simples, o Seagull é para quem busca um veículo elétrico compacto e acessível para uso urbano. O Atto 3 é um SUV familiar de gama média com mais espaço e conforto. O Seal é para quem busca estilo e velocidade. Embora os três compartilhem a mesma base tecnológica, a potência e os recursos variam de acordo com as necessidades. O segredo do sucesso da BYD não está apenas nos preços baixos. É uma combinação de tecnologia, produção em massa e controle sobre toda a cadeia de suprimentos. É por isso que a empresa consegue oferecer motores a preços baixos que superam o desempenho de muitos motores a gasolina convencionais. Isso se tornou um verdadeiro desafio para toda a indústria de veículos elétricos. Como a China está se envolvendo com a tecnologia de baterias? Se o mundo está testemunhando a maior corrida tecnológica em baterias, a China não está apenas participando, mas se esforçando para liderar. O nível de investimento e pesquisa que a China dedicou às baterias para veículos elétricos nos últimos 15 a 20 anos é comparável ao de poucos outros países. Primeiramente, é importante entender que a China não considera as baterias apenas um componente, mas sim a espinha dorsal de toda a indústria. O verdadeiro trunfo de um veículo elétrico é a bateria, não o motor. Autonomia, preço, segurança e desempenho dependem dela. Por isso a China
se concentrou na fabricação de baterias desde o início. Hoje, uma das maiores empresas de baterias do mundo é a CATL, que fornece baterias para muitas montadoras globais. Da mesma forma, a BYD também fabrica suas próprias baterias. A China tem trabalhado em duas frentes principais. Primeiro, reduzindo custos. Segundo, aprimorando a tecnologia. Por exemplo, a tecnologia de baterias de fosfato de ferro-lítio, de LFP. Anteriormente, a maioria das empresas dependia de baterias NMC, níquel, manganês, cobalto, que são caras porque materiais, como o cobalto, são raros e dispendiosos. A China aprimorou as baterias e a FP, tornando-as mais baratas e seguras. As baterias LFP são consideradas mais resistentes ao superaquecimento. Assim, seu uso em veículos elétricos comuns aumentou rapidamente. Além disso, a China também passou a controlar a cadeia de suprimentos. A fabricação de baterias requer não apenas fábricas, mas também lítio, grafite e outras matérias-primas. A China investiu em projetos de mineração em regiões como a África e a América do Sul para garantir que as matérias-primas chegassem diretamente às suas empresas. Isso lhe deu controle sobre os custos e o fornecimento. Agora vamos falar sobre pesquisa. Diversas empresas chinesas estão trabalhando em baterias de estado sólido. Essas são consideradas a próxima geração de baterias, que podem ter maior densidade de energia e tempos de carregamento mais curtos. Essa tecnologia ainda não foi totalmente comercializada, mas a China está avançando rapidamente nesse campo. Também estão em andamento pesquisas sobre tecnologia de carregamento rápido. Baterias capazes de carregar grandes quantidades em mushwakens tratadas em 10 a 15 minutos. Outro aspecto significativo é a escala. Assim, a China não só desenvolveu a tecnologia, como também a implementou em larga escala. Foram construídas gigafábricas de baterias com milhares de megawatts de capacidade. Quando a produção é tão grande, os custos caem automaticamente. É por isso que os preços dos veículos elétricos chineses costumam ser mais baixos do que os de outras empresas. O apoio do governo chinês também tem sido um fator importante. Subsídios, isenções fiscais e financiamento para pesquisa permitiram que as empresas assumissem riscos. Mesmo quando a tecnologia de baterias era cara nos estágios iniciais, as empresas continuaram operando devido ao apoio governamental. O custo ambiental oculto da produção de baterias para veículos elétricos. Sempre que falamos sobre veículos elétricos, ouvimos frequentemente que esses veículos reduzirão a poluição, eliminarão a gasolina e o diesel e ajudarão a combater as mudanças climáticas. Isso é, em grande parte, verdade. Mas há outro lado da história que não é tão abertamente discutido. O verdadeiro custo ambiental da produção de baterias para veículos elétricos. A essência de um carro elétrico é a sua bateria, e a fabricação dessa bateria requer minerais como lítio, cobalto e níquel. Esses minerais são extraídos do subsolo. Parece simples, mas o processo é, na verdade, bastante complexo e consome muitos recursos. Por exemplo, a extração de lítio requer muita água. Em algumas áreas, milhões de litros de água são usados para extrair uma única tonelada de lítio. Em áreas que já enfrentam escassez de água, isso impacta diretamente as populações locais e a agricultura. Esse problema
foi observado em partes da América do Sul e da China. Em seguida, vem o cobalto. Grande parte do cobalto mundial provém da República Democrática do Congo, na África. A mineração na região leva ao desmatamento, à degradação do solo e à contaminação da água. Isso significa que, embora um veículo elétrico possa não emitir fumaça, seu processo de fabricação de baterias não é totalmente ecológico. O papel da China nesse contexto é significativo, pois o país é líder na fabricação de baterias. Empresas como a CATL e a BYD fornecem baterias para fabricantes de veículos elétricos em todo o mundo. Quando a produção é tão grande, a demanda por matérias-primas também é alta. E quando a demanda cresce rapidamente, a pressão sobre a mineração também aumenta. O setor não está mais parado. A ênfase está sendo colocada na reciclagem de baterias. Na China, grandes usinas de reciclagem foram instaladas para extrair lítio e outros materiais valiosos de baterias usadas de veículos elétricos. O objetivo é criar um sistema de ciclo fechado, ou seja, o material das baterias antigas é reutilizado na fabricação de novas baterias. Isso pode reduzir a necessidade de novas explorações minerais até certo ponto. No entanto, não é uma solução completa, já que a demanda por veículos elétricos está crescendo tão rapidamente que a reciclagem por si só não será suficiente. Outra abordagem está sendo adotada, a reutilização de baterias. Mesmo quando a bateria de um veículo elétrico não fornece mais energia suficiente para o carro, ela não se torna completamente inútil. Na China, estão sendo realizados experimentos para utilizar essas baterias em grandes sistemas de armazenamento de energia. Esses sistemas ajudam a armazenar energia solar e eólica. Isso aumenta a vida útil da bateria e reduz a necessidade de matérias-primas. Mas o meio ambiente não é a única preocupação. As condições de trabalho associadas à mineração de cobalto também representam um grande problema. Relatos de trabalho infantil e condições de trabalho inseguras têm surgido repetidamente na República Democrática do Congo. À medida que o mundo avança em direção aos veículos elétricos, surge a questão: essa transição está tendo um custo humano. Os países e as empresas envolvidos na cadeia de suprimentos de baterias estão agora sob pressão para demonstrar maior transparência e praticar o fornecimento responsável. Muitas empresas chinesas estão agora tentando reduzir sua dependência do cobalto. As baterias de fosfato de ferro-lítio, LFP, são um passo nessa direção, pois não requerem cobalto. Isso também reduz custos e a dependência desse material controverso. No entanto, a verdade é um pouco dura. Com o rápido crescimento da demanda por veículos elétricos, aumenta também a necessidade de recursos. Cada novo carro elétrico significa mais mineração, maior consumo de água e maior pressão sobre as regiões onde esses minerais são extraídos. Isso não significa que os veículos elétricos sejam o caminho errado. Na verdade, é um lembrete de que o caminho para um futuro verde não é totalmente claro e fácil. Para alcançarmos um futuro verdadeiramente sustentável, a tecnologia de baterias precisa se tornar mais limpa, mais reciclável e menos dependente de recursos. Caso contrário, embora estejamos reduzindo a poluição nas estradas, podemos estar criando um novo problema no subsolo. O impacto da China no mercado automotivo global. Se analisarmos o mercado automotivo global, hoje uma coisa fica clara. Os carros chineses não estão mais restritos à China. Antes, os carros fabricados na China eram considerados comuns. Mas hoje, esses mesmos carros chegaram à Europa, Ásia, América Latina e até mesmo à Austrália.
A questão é como as empresas chinesas estão manobrando o mercado global a seu favor. Primeiro, vamos falar sobre preços. O maior trunfo das empresas chinesas é o alto custo. Mais recursos por um preço menor. Quando um cliente percebe que está adquirindo um veículo com longa autonomia, tela grande, recursos avançados de segurança e um design de alta qualidade a um preço acessível, ele prioriza o valor em detrimento da marca. Essa é a estratégia adotada por empresas como a BYD. Eles lançaram veículos elétricos acessíveis, porém com tecnologia de ponta, incentivando até mesmo os consumidores comuns a considerarem a compra de um carro elétrico. O segundo motivo principal é o controle das baterias. Empresas chinesas como a CATL fornecem baterias para as principais montadoras do mundo. Ao dominar a tecnologia de baterias, você consegue gerenciar melhor tanto os preços quanto o fornecimento. É por isso que os veículos elétricos chineses costumam ser mais baratos do que as marcas europeias ou americanas. Agora vamos falar sobre os países onde as empresas chinesas entraram. Na Europa, empresas como a BYD-AMG agora, de propriedade chinesa, e a NIO estão ganhando terreno rapidamente. As vendas de veículos elétricos chineses estão aumentando em países como Alemanha, França, Holanda, Noruega e Reino Unido. Especialmente na Noruega, onde a demanda por veículos elétricos já é alta, as marcas chinesas têm recebido uma boa resposta. A China também conquistou espaço significativo na América Latina. Ônibus e carros elétricos chineses já circulam em países como Brasil, Chile, México e Colômbia. O preço é um fator crucial nesses países e as empresas chinesas capitalizam essa vantagem oferecendo maior autonomia a um preço menor. A presença da China é ainda mais forte na Ásia. Empresas chinesas estão expandindo sua presença em mercados como Tailândia, Indonésia, Malásia e Índia. Algumas vendem seus veículos diretamente, enquanto outras estão instalando fábricas com parceiros locais para reduzir os impostos de importação e, consequentemente, os preços. As vendas de marcas como M, G e BY também aumentaram na Austrália e na Nova Zelândia. Os consumidores desses países buscam tecnologia e bom custo-benefício. As empresas sino-alemãs oferecem essa combinação. A questão agora é: essas empresas estão se baseando apenas em preços baixos ou também estão aprimorando a qualidade? A verdade é que a qualidade dos carros chineses melhorou significativamente nos últimos anos. Design de estilo europeu, interiores modernos e atualizações de software remotas, todos esses recursos se tornaram comuns. Isso significa que a China não está oferecendo apenas carros acessíveis, mas também carros inteligentes. Outra estratégia importante é a produção local. Empresas chinesas estão se preparando para instalar ou já instalaram fábricas em diversos países. Isso traz dois benefícios. Primeiro, aumenta a confiança do governo. Segundo, os clientes sentem que a marca não está apenas importando, mas contribuindo para a economia local. Além disso, as empresas chinesas lançam novos modelos no segmento de veículos elétricos com muita rapidez. Enquanto as empresas tradicionais costumam manter um único modelo por vários anos, as empresas chinesas lançam atualizações e novas versões todos os anos. Isso mantém o mercado aquecido. Mas o caminho não é totalmente tranquilo. Preocupações com segurança e privacidade de dados foram levantadas em alguns países. Os veículos elétricos chineses enfrentam desafios para entrar em mercados como os EUA. Mesmo assim,
seu ritmo na Europa e na Ásia não diminuiu. Os veículos chineses estão se adaptando ao mercado global por meio de 3 iniciativas principais: preços baixos, tecnologia de baterias robusta e inovação acelerada. Além disso, ao estabelecer parcerias e fábricas locais, eles se posicionam como marcas locais e não estrangeiras. Hoje as empresas chinesas não estão apenas competindo, mas também mudando as regras em muitos mercados. Baterias de estado sólido, o próximo grande salto da China na tecnologia de veículos elétricos. Se pudéssemos fazer a maior pergunta no mundo dos veículos elétricos, hoje seria: qual será a próxima grande revolução? A maioria dos veículos elétricos atualmente em uso está equipada com baterias de íon lítio. Elas têm um bom desempenho, mas também apresentam limitações. O tempo de carregamento, a segurança e a autonomias são limitados. É aqui que as baterias de estado sólido estão surgindo, e a China está avançando rapidamente nessa tecnologia. Primeiro, vamos explicar o que é uma bateria de estado sólido. As baterias atuais contêm um eletrólito líquido, um líquido químico que conduz corrente de um lugar para outro. Em baterias de estado sólido, essa função é desempenhada por um material sólido. Isso pode parecer uma pequena mudança, mas na verdade pode fazer uma diferença significativa. A maior vantagem é a maior densidade de energia, o que significa que mais energia pode ser armazenada em uma bateria do mesmo tamanho. Se essa tecnologia for totalmente bem-sucedida, a autonomia dos veículos elétricos poderá aumentar significativamente. Enquanto uma autonomia de 400 a 500 km é considerada padrão hoje em dia, uma autonomia de 700 a 800 km ou até mais poderá ser possível com baterias de estado sólido. Isso poderia eliminar consideravelmente a ansiedade em relação à autonomia. Outra grande vantagem é a segurança. Baterias com eletrólito líquido são propensas a superaquecimento e incêndio, especialmente em caso de acidente ou curto-circuito. O eletrólito sólido pode reduzir esse risco, tornando a bateria mais durável e segura. Agora surge a questão: qual é o papel da China nisso tudo? A China já é líder global na fabricação de baterias. Empresas como a CATL e a STD desempenham um papel fundamental nas baterias de íon lítio. Agora, essas empresas e diversas startups estão pesquisando a tecnologia de estado sólido. O governo chinês também está fornecendo financiamento e apoios nessa direção, reconhecendo que o domínio das baterias de próxima geração fortalecerá ainda mais sua posição no mercado de veículos elétricos. A estratégia da China não se limita à pesquisa em laboratório. O país está empenhado em levar as baterias de estado sólido à produção comercial o mais rápido possível. Isso significa não apenas protótipos, mas produção em massa. Essa é a sua força à escala. Portanto, se a China levar uma tecnologia ao nível industrial, os custos caem rapidamente. No entanto, também é verdade que as baterias de estado sólido ainda não são uma tecnologia totalmente desenvolvida. Eles enfrentam muitos desafios. Os materiais são caros. O processo de produção é complexo e a longevidade do ciclo de vida ainda precisa ser comprovada. No entanto, a China continua trabalhando para superar esses desafios. Segundo alguns relatos, veículos equipados com baterias de estado sólido poderão chegar ao mercado em um número limitado de anos. Inicialmente, elas serão se a China conseguir produzi-las em larga escala, o preço poderá diminuir gradualmente, como aconteceu
com as baterias de íon lítio. Não se trata apenas de autonomia ou segurança. As baterias de estado sólido podem tornar os veículos elétricos mais leves, fornecendo mais potência em um tamanho menor. Isso também pode melhorar o desempenho do veículo. Aceleração mais rápida, melhor equilíbrio e tempos de carregamento mais curtos. Todos esses benefícios se somam. Em uma perspectiva mais ampla, as baterias de estado sólido representam não apenas uma tecnologia, mas uma oportunidade estratégica para a China. Atualmente, muitos países, como os EUA, o Japão e a Europa, competem na indústria de veículos elétricos. Mas se a China assumir a liderança no desenvolvimento de baterias de próxima geração, seu domínio global será ainda mais consolidado. As baterias de estado sólido podem ser o próximo grande passo no mundo dos veículos elétricos. E a China está preparada para dar esse passo primeiro em grande escala. A corrida ainda está em andamento, mas se a China implementar com sucesso sua antiga estratégia pesquisa-apoio governamental e produção em massa, o próximo capítulo da tecnologia de veículos elétricos poderá pertencer a ela novamente. Para receber informações relevantes sobre tecnologia e veículos elétricos, em linguagem simples, inscreva-se agora no canal para ser o primeiro a ver todas as novidades e ficar por dentro de tudo.